Olá, olá, querido amigo do canal, como estás? Como te encontras? Espero que bem, feliz. E se não estás feliz, lembra-te sempre, Cristo deve ser a tua razão de viver. Se assim o for, fica certo que a felicidade virá, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então há um nome para a felicidade. Esse nome é Jesus. Vamos agora encontrar-nos com Jesus. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Santo Pai que habitas no céu, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedes e porque Tu nos queres inspirar, mover, a refletir e a nutrir-nos com esta palavra maravilhosa que é a Santa Escritura, a Tua palavra, a Bíblia. Que ela possa servir-nos de nutrição, que ela nos possa dar sustento e que Tu possas nos fazer refletir na Tua palavra de dia e de noite, em cada momento, em qualquer circunstância do que nós fazemos. Para que em tudo demos graças e para que em tudo sejamos excelentes, lembrando-nos do que Tu fizeste por nós. Abençoa cada pessoa que está a ouvir e que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, para que nós possamos entender de forma santa, para que nós possamos perceber o que o Espírito diz às igrejas, para que nós possamos perceber o que Tu, Jesus, estás a tentar falar connosco individualmente. É tudo o que eu te quero pedir agora e agradecer no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido amigo, hoje o tema que iremos falar vai abordar um aspecto mais trágico, no entanto real e que deve ser abordado. Falamos aqui da porção dos ímpios. Uau, a porção, o manjar. Vamos falar de outras palavras, o salário, a recompensa daqueles que não são considerados justos perante o Senhor. Falamos aqui dos ímpios, os povos ímpios. Quando falávamos em povos ímpios no Antigo Testamento, falávamos em povos que não eram de Israel, que não eram da tribo, das tribos filhas de Jacó, ou então que não cultuavam o mesmo Deus Senhor de Israel, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Falávamos aqui então de povos ímpios que cultuavam outros deuses, como era prática na altura. Pois bem, e não há um texto muito interessante que está no livro de Ezequiel. Abramos as nossas Bíblias então em Ezequiel 18, no versículo 4, que nos vai mostrar um texto bem conhecido de todos. Vamos desmistificar e tentar falar aqui por 3 mais 3. Coisa simples. E refletir sobre isto que é importante. Ele diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas. Isto falando aqui anteriormente, que isto diz a responsabilidade é pessoal. É o tema deste capítulo, a responsabilidade é pessoal. Eu vou começar do início e vou entrar lá. E veio a mim, Ezequiel, dizendo, a palavra do Senhor que disse, ou seja, palavras do Senhor, que diz, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embutaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Estão a entender aqui o contexto em que está escrito, ou seja, vós, povo que fala desta parábola acerca de Israel, e dizes, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Mostrando aqui a consequência. Não há mal. Eis que todas as almas são minhas, continuou o Senhor dizendo. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Falámos acerca assim, também mostrar-nos assim aquilo vindouro, a alma do Filho, falando aqui de Jesus. Aqui também refletindo acerca de Jesus. E diz mais, e de nós como filhos, claro, fala não só de Jesus, a dar a entender o Messias que iria voltar, que iria refletir o seu caráter, mas falando aqui também nos filhos terrenos, nós, que devemos refletir este caráter no Pai. Mas há uma coisa interessante que é dita logo a seguir, que é talvez a parte mais conhecida, que muitos usam para defender algumas teses, que depois podemos entrar nelas, que diz, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos aqui a falar aqui no Antigo Testamento. Alma no Antigo Testamento, pelo povo hebraico,
pelo povo de Israel não era entendida como na ideologia grega. Na ideologia grega entendia-se que corpo era uma coisa, que alma era outra coisa, mas a mesma expressão que é utilizada aqui para alma é a expressão hebraica nefesh hayah. E esta expressão nefesh hayah é a alma vivente. Falamos aqui de uma alma vivente, que é a mesma expressão que é utilizada lá no Gênesis, quando diz que o homem formado do pó da terra se tornou uma alma vivente. Certo? Falamos aqui de nefesh, alma, hayah, vivente, com vida, com fogo. É a mesma expressão que é utilizada. Enquanto com os gregos era separado, então havia uma individualidade, uma personalidade para além do corpo, imaterial, mas que tinha vida. Aqui também existe um corpo separado. No entanto, o que a Bíblia nos tenta dizer é que não existe uma alma separada do corpo sem que ela tenha vida. Para haver vida, para se tornar esta Nefesh Hayah, é preciso que ela tenha tudo. Ou seja, é preciso eu, Miguel, ser eu, Miguel, com a alma, ou seja, com a consciência, com o falar, os pensamentos, isto que está dentro de nós, o respirar, aquilo que nós não vemos, nós próprios, isso também é chamada alma. Mas não é sozinha sem ter este corpo. Ou seja, nós somos uma alma. Eu sou uma alma, tu és uma alma. Esta ideia de uma alma que se desprende de um corpo e depois da morte elas vão para as estrelinhas e ficam a ver os entes queridos é uma ideia aparentemente bela, porque nunca temos por morte alguém que gostamos muito. Mas na realidade o que a Bíblia nos ensina acerca da morte é que quando a pessoa morre, ela não sabe mais nada. Está num estado de inconsciência. Aí depois entraríamos no outro estudo, que o fogo voltava para Deus, mas o fogo não é a alma. Entende? Ou seja, nós estamos aqui a falar de eu sou uma alma vivente. Pessoa. A palavra pessoa, que depois vamos ver que muito que no grego fala nisso também. A palavra pessoa, eu sou uma pessoa. Do hebraico, alma é precisamente a mesma coisa. Quando nós falamos em alma, em pessoa, estamos a falar de uma entidade. Com um corpo, com algo que nós não vemos, aquilo que gostamos de chamar por alma, é uma pessoa, é uma alma. É tudo a mesma coisa. Certo? Mas vamos falar aqui de algo interessante, que nós estamos a falar, e acabei por nos estar muito aqui para explicar isto, que estamos a falar na porção dos ímpios. Há uma frase de Ellen White com que ela entra logo nesta reflexão que diz: ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. A vida é a herança dos justos e a morte é a herança dos ímpios. Uma breve reflexão. Aquilo que eu achei mais interessante nesta toda a reflexão do dia 20 de junho, deste livro A Fé pela Qual Eu Vivo, de Ellen G. White, é que Cristo tem preparado para nós uma porção de vida. E quando falo para nós, não falo para... não é exaltando mim próprio. Eu posso não estar nessa porção. Mas eu também não quero estar na porção dos ímpios. Portanto, queridos amigos, o que a Bíblia nos ensina é andai no caminho estreito. Segui a Jesus. Buscai viver a vida em conformidade com Jesus. Aceita o sacrifício que Ele fez. Na realidade, aquilo que nos distingue de justos ou de não justos é simplesmente se eu aceitei a justiça imputada de Cristo na minha vida. E o que é a justiça imputada de Cristo na minha vida? Ora, eu e tu somos justos? O que nós merecemos de justiça para estar aqui a viver hoje? Nada. Gratuitamente. Nós vivemos aqui então num período curto de vida, que normalmente os seres humanos dura entre 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos no máximo, num período da história de vida da Terra, é um pedaço ínfimo. Mas vivemos sem méritos próprios. Eu não tive mérito nenhum para estar aqui. Vivemos com tendência natural para o pecado. No entanto, houve alguém, o Filho de Deus, Jesus, que decidiu dizer: eles estão condenados ao pecado. Eles estão condenados ao pecado. Eles estão condenados à morte eterna.
No entanto, eu vou-lhes dar uma nova esperança de vida. E aqueles que aceitarem a minha morte, aqueles que aceitarem a minha vida e aqueles que aceitarem que o meu sangue é suficiente para remir os pecados que eles até podem não cometer, mas a herança que receberam dos seus pais, se eles aceitarem de serem novas criaturas por meio de um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo, então esse meu filho terá a vida eterna, porque a vida provém do Pai. A vida proveio do Pai, que o Pai deu a seu Filho na ressurreição. Essa vida é-nos proposta também àqueles que andarem como Jesus andou. Uma vida de obediência ao nosso Pai. Então não nos foquemos no medo, porque não temos de ter medo de Deus. Não temos de nos focar na... e se eu... Sabem, amigos, um grande problema dos adventistas, dos não-adventistas, é que querem andar nos caminhos do Senhor para não serem mortos. Querem andar nos caminhos do Senhor para não sofrerem a porção. É verdade que é importante falar sobre isto. Mas não é importante, na minha vida, eu viver com a consciência de que eu posso ser destruído e então viver um temor do assim diz o Senhor, com medo de Deus. Jamais. Ora, se a Bíblia diz Deus é amor, é verdade que Deus é justiça, mas eu vou ver a justiça à frente do amor, então que Deus de amor é este? Que mataria o seu filho. Amigo, eu não estou-me a contradizer. O que eu estou a tentar dizer é: Deus ama-te demais para te querer ver sofrer com as tuas próprias decisões. O capítulo 18 de Ezequiel fala-nos numa decisão, numa escolha. Deus colocou do nosso lado a bola, porque o maior trabalho já Ele fez. Ele continua a fazer esse grande trabalho hoje na tua vida. Por ti, Ele continua a interceder por ti. Mas a realidade é que tu precisas de aceitar que a sua justiça se manifeste na tua vida, para te poder considerar justo. Ou seja, basicamente, Deus está a interceder por ti. Neste momento, Jesus está a interceder por ti, junto do Pai, no lugar santo. Ele intercede e move-se, porque já começou o juízo investigativo. É muita conversa para agora, mas enquanto Ele te julga, Ele está a orar por ti. Ele está a rogar por ti, porque Ele te ama, meu amigo. Não há nada para além do grande amor de Deus. No entanto, a escolha é tua. O que Ele faz é, Ele ora por ti, Ele dá-te as condições para tu seres justo. Não por ti próprio, mas Ele capacita-te, Ele fortifica-te. Ele pede ao Pai auxílio divino, que todos os anjos estejam contigo. E tu, por uma vida de obediência à sua palavra, e tu, por uma vida de obediência e de amor, porque tu vês tão grande foi o amor de Deus para enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer por mim. E Ele apenas pede que eu obedeça para que tenha vida e vida em abundância. Quem sou eu para dizer que sei mais do que Deus? Eu vou obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele é omnisciente, omnipresente, omnipotente. E eu quero servir este Deus que me amou primeiro. Em resposta, vou amá-lo. Com o seu grande poder, com o seu grande amor que me é transmitido. Porque eu não posso amar sem o amor de Cristo. E então, Ele considera-me justo. Ele apaga a minha vida passada, cola-me um rótulo de justiça. E então eu poderei viver esta vida eterna que me é proposta. Mas se ao passo Cristo intercede por todos, e Ele intercede por mim, e eu continuamente rejeito as oportunidades que o Senhor me dá, eu continuamente rejeito a obediência que o Senhor propõe a mim, eu continuamente rejeito querer a vida, então eu colherei essa consequência, que é continuar num estado de morte eterna que já me estava proposto, apesar de agora ter acesso à vida eterna. Mas Cristo diz, olha, queres continuar na morte? Então continuarás a alimentar da morte que estás a cavar. Eu estou aqui, um grande foco de luz. Como o médico diz, eu estou aqui, eu digo, eu não quero ir ao médico. Eu não quero que o médico me trate, que o médico me cure, eu quero fazer as coisas à minha maneira, sem me conhecer a mim próprio, sem conhecer do que é que eu sou feito. Eu quero me tratar a mim, então eu vou pôr carvão. Aliás, carvão também pode ser bom. Eu vou colocar gasóleo dentro de mim. Vou
o gasóleo funciona no carro, para que não funciona comigo também? Vou começar a beber gasóleo. Amigos, estamos a destruir. Porque não confiamos nas palavras que o Senhor nos tem dito, nos tem dado. Que tenhamos confiança, para que não caiamos como os ímpios e nos alimentemos dessa porção, que é a morte eterna. Mas que nos alimentemos com a grande esperança, que é a porção dos justos, é a vida eterna. Queridos amigos, vamos orar. Querido bom Pai, quero te agradecer por tudo o que nos tens dado na nossa vida. Quero te agradecer porque temos um Deus que nos justificou e que nos chama à vida eterna. Abençoa-nos e guia-nos. Dá-nos a esperança da vida eterna e um espírito humilde, manso, que possa ouvir a tua voz e te possa obedecer segundo o que tu tens ensinado. Guarda-nos e protege-nos, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, querido amigo. Não percas mais uma minha consagração hoje, que terá lugar pela manhã, 6 da manhã. Fica bem.